Bom, como a gente viu na aula passada, o diferencial do Mendel em relação aos outros botânicos, aos cientistas que estavam estudando a hereditariedade, é que ele analisou uma característica de cada vez das plantas da ervilha. Mas ele também fez experimentos analisando duas ou mais características de uma vez só. Vamos dar uma olhada nesses experimentos que levaram ele a postular a sua segunda lei? Bom, então ele analisou nesse cruzamento que eu vou mostrar para vocês, nesse experimento, duas características distintas. Ele usou a cor da semente e também a textura dessa semente. A cor pode ser amarela e verde e a textura pode ser lisa ou rugosa. E aí, o que ele fez? Ele fez um experimento similar ao primeiro que vocês viram na aula passada. Ele pegou variedades puras dessas plantas e cruzou essas variedades que possuíam características distintas entre si para gerar uma F1, certo? Então, ele pegou plantas da geração parental puras, que quer dizer isso mesmo? Que vieram de uma linhagem de gerações e gerações que só davam aquela característica. No caso do primeiro indivíduo, que só davam plantas com sementes amarelas e lisas. E no caso do segundo indivíduo, uma linhagem de gerações e gerações que só dava sementes verdes e rugosas, ok? Todas as plantas da próxima geração, né, da geração F1, nasceram com sementes amarelas e lisas. Bom, a gente já sabe o que isso significa, né? Quer dizer que essas duas características são as características dominantes. Em relação à cor, a cor amarela é a dominante. Em relação à textura, a textura lisa é a dominante. O que aconteceu, então, com os fatores do verde e do rugoso? Estão lá em recessividade, escondidos nessa F1 que é híbrida, que é heterozigota. No caso aqui, a gente tem um duplo heterozigoto. Vamos analisar esses genótipos antes da gente continuar para a terceira geração? Então, olha só, gente. As letras que estão sendo utilizadas aqui é o Y e o R. Mais uma vez, isso vai variar de livro para livro, tá? Tanto faz. Então, vamos lá. O Y é o gene que condiciona a cor. E o R é o gene que condiciona a textura da semente. Então, agora, a diferença daquele primeiro experimento para agora é que a gente está analisando duas características e a gente tem dois genes envolvidos aqui nesse processo, certo? Então, a gente tem o gene Y e o gene R, ok? Esse primeiro pai aqui, que tinha semente amarela e lisa e era puro, ou seja, homozigoto, ele possui todos os alelos dominantes. Então, ele é YY, Rzão é... Desculpa. Então, ele é YZão, YZão e Rzão, Rzão. Gente, péssimo YZão. E o seu parceiro, ele é o verdinho rugosinho, ele é YZinho, YZinho, Rzinho, Rzinho. Quais são os gametas que cada um deles pode gerar? Vamos lembrar, os indivíduos são diploides e os gametas são haploides. Então, os indivíduos têm 2 genes de cada e o gameta tem 1 gene de cada. Então, o que ele vai enviar para o seu filho? Ele vai enviar um Y e um R juntos, porque o gameta ele é completo, ele tem todos os genes, só que em dose simples, ok? Como a gente está analisando 2 genes aqui, a gente vai representar só os 2 genes. Então, ele vai enviar YZão, Rzão, e o seu parceiro vai enviar YZinho, Rzinho. Juntando isso, vai dar o quê? Um duplo heterozigoto. YZão, YZinho, Rzão, Rzinho, ok? Esse indivíduo ele vai apresentar o fenótipo dominante de ambas as características, porém, ele é heterozigoto. E o que acontece se a gente cruzar um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto? Foi isso que o Mendel fez. Vamos ver qual foi o resultado da F2? Bom, existem 2 hipóteses possíveis. Vocês repararam que ele recebeu, esse indivíduo, um gameta YZRzão, né? Com os 2 alelos dominantes, e o Yzinho com Rzinho, certo? Será que na hora dele fazer os seus gametas, ele vai fazer o Yzão junto com o Rzão e o Yzinho junto com o Rzinho, ou ele vai fazer gametas recombinantes? Por exemplo, Yzão Rzinho ou Yzinho Rzão? Essa era a pergunta do Mendel. Será que os fatores que você recebeu dos seus pais, eles vão estar sempre ligados na hora de você formar os seus filhos? Ou será que eles são independentes? Bom, no caso dos fatores dependentes, ele só conseguiria produzir gametas Yzão Rzão e Yzinho Rzinho.
No caso da hipótese de segregação independente desses fatores, o YZ e o RZ não estariam grudados entre si, dessa forma poderia haver outras combinações de gametas. Então, ele poderia produzir YZRZ, YZRZ, mas também YZRZ e YZRZ, ok? Então, ele poderia conseguir produzir esses 4 tipos de gameta. Qual das duas hipóteses é a verdadeira? A gente tem que olhar, então, os resultados. Vamos dar uma olhada? Olha só, se fosse a hipótese de segregação dependente, ou seja, o YZ e o RZ estivessem grudados entre si, a gente acabou de ver esse indivíduo, que vai cruzar com um indivíduo igual a ele, né, que é um duplo heterozigoto, ele produziria só esses 2 tipos de gameta, o outro também produziria só esses 2 tipos de gameta, e a gente teria uma proporção aqui de 3:1, semelhante ao que a gente observou no primeiro experimento. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que apareceu, sim, características recombinantes na F2. A F2 apresentou ervilhas amarelas rugosas e verdes lisas, ou seja, diferente das características parentais, né, das características dos avós. Com isso, o Mendel descobriu que esses fatores eles podem vir juntos num gameta, mas na hora de você fazer os seus próprios gametas, esses fatores podem se combinar de formas diferentes ao acaso. Ou seja, a hipótese que prevaleceu foi a hipótese de segregação independente. Vamos ver qual foi a proporção desses fenótipos todos? Gente, achei muito curioso que agora que eu observei que está escrito espermatozoide e óvulo, só que a gente está falando de plantas. Deveria ser anterozoide. Enfim, ignora. Gameta masculino, gameta feminino. Vamos dar uma olhada, então, aqui na proporção. A proporção encontrada foi essa daqui, ó. 9:3 para 3:1. Por que tem esse quadro grandão aqui? Se vocês contarem, tem 16 quadradinhos, né? Porque é um quadrado aqui de 4 por 4. Porque na hipótese de segregação independente, esse indivíduo aqui, ele consegue produzir aqueles 4 tipos de gametas que eu acabei de escrever para vocês. São os gametas igualzinho que ele recebeu dos pais e os gametas recombinantes, né? YZRZ e YZRZ. Então, cada um deles produz 4 tipos de gametas diferentes. Então, vai ser um quadro de 4 por 4. Quando a gente junta esses gametas, a gente vai ver aqui o resultado da prole esperada. Então, ó, YZRZ juntou com YZRZ vai dar YZRZ, que é o quê? Amarelo liso. Esse daqui juntou YZRZ com YZRzinho, vai dar um indivíduo com genótipo YZRZ, Rzinho. Que qual é o fenótipo dele? Amarelo liso. Gente, se vocês forem fazer um por um aqui, a gente vai obter isso daqui, ó. 9 desses quadradinhos vão ser amarelo liso. 3 desses quadradinhos vão ser amarelo rugoso. 3 vão ser verde liso. E umzinho só vai ser verde rugoso, ok? Então, a proporção é 9:3 para 3:1. Ou 9/16 para 3/16 para 3/16 para 1/16. Lembra que a proporção ela pode ser escrita, então, na forma de fração. E eu prefiro usar a fração para a gente conseguir fazer conta de uma forma mais fácil, ok? Bom, gente, então a partir dessa proporção, o Mendel desvendou, então, que está acontecendo é uma segregação independente desses fatores. Então, ele fez isso para todas as características. Ele analisou a cor da flor com a cor da semente juntos, a textura da semente com a cor da vagem e sempre dava este mesmo resultado, 9:3 para 3:1. Lembrando que ele fez isso com centenas de plantas aqui, ó, o resultado. E isso daqui que a gente está vendo é a fração, é a proporção, certo? Não é que nasceram 16 plantas só. Nasceram centenas de plantas e essa era a proporção esperada fenotipicamente, ok? Vamos entender isso olhando mais uma vez para a formação dos gametas através da meiose? Dessa vez, da primeira vez que a gente observou a meiose, eu trouxe para vocês um par de cromossomos homólogos, certo? Era uma célula diploide com 2 cromossomos. Dessa vez, eu vou botar mais um parzinho, ok? Porque agora a gente está analisando 2 características. Essa célula, então, é diploide ou é haploide que eu trouxe para vocês aqui? Ela é
haploide, né, minha gente? Ela tem parzinho. Vocês estão conseguindo ver os parzinhos? Ó, esses dois grandões aqui formam um par, são cromossomos homólogos. Esses dois pequenininhos aqui são outro par de cromossomos homólogos. Eu representei com cores diferentes para justamente evidenciar a origem materna e paterna diferente desses dois cromossomos. Então, o conjunto de cromossomos vermelho veio de origem materna e o conjunto de cromossomos verdes vieram de origem paterna, tá certo? E a gente está analisando aqui um indivíduo que tem o genótipo duplo heterozigoto, exatamente como esse aqui do experimento do Mendel. Só que ao invés de usar Y e R, eu vou usar A e B, tá? Mais fácil de falar. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, esse indivíduo aqui, ele tem o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ele é diploide, ele tem cromossomos homólogos, ele tem 2 genes de cada. E agora eu quero saber se você sabe aonde que estão cada um desses genes. Vamos supor que o Azão esteja aqui, no cromossomo grandão. Aonde que está o Azinho? Pensa aí, gente. O Azinho tá aqui ou tá aqui? Ó, o Azinho, ele é um alelo do mesmo gene do Azão, certo? Então, eles têm que estar onde? No mesmo locus, cada um em um cromossomo homólogo. Então, o Azão tá aqui, o Azinho tem que estar no cromossomo homólogo na mesma altura, tá certo? No verde grandão, entenderam? E aonde que tá o Bzão e o Bzinho? Aqui no meu esquema, eu vou botar eles em outro par de cromossomos homólogos. Então, vamos supor que o Bzão está aqui, o Bzinho está aqui no outro cromossomo homólogo, certo? Vamos continuar, então, a meiose. Essa parte aqui ainda não é a meiose, ela é a intérfase G1, onde os cromossomos estão simples. A próxima fase é a fase S da intérfase, onde os cromossomos se duplicam. E aí depois vem a G2 e finalmente começa a meiose. Qual é a primeira fase da meiose mesmo? Prófase 1. Muito bem. E o que acontece na prófase 1? O pareamento dos cromossomos homólogos. Lembra que os cromossomos homólogos estão separados. E aí, nesse início da meiose, eles vão lá e se juntam para dar o abracinho de adeus. Tá certo? Porque vocês já sabem que eles vão se separar, porque a meiose faz isso. Separa cromossomos homólogos. Então, vamos lá. Os cromossomos homólogos se juntaram. Vamos para a próxima fase, metáfase. Aí eles vão formar uma filinha, né? Cada parzinho vai ficar um atrás do outro no equador da célula. No caso, eu desenhei assim de uma forma vertical, esse equador. Mas é claro que num outro esquema, se vocês forem desenhar, vocês podem fazer deitado também. Isso tudo com a ajuda das fibras do fuso orientadas pelos centríolos. E aí, finalmente, vai acontecer a anáfase, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. Gente, até aí tá igualzinho da aula passada, né? A diferença é que eu acrescentei aí mais um parzinho pra gente analisar, mas tá tudo igualzinho, né? Então, ó, o Azão vai se despedir do Azinho e o Bzão vai se despedir do Bzinho. Cada um vai para um polo da célula. Telófase 1, separou. Gente, vamos pular logo pro final? Porque vocês já viram como é que é a meiose. Vamos ver como é que fica o resultado final na telófase 2? Repara o seguinte, já separamos cromossomos homólogos, tá certo? E o que aconteceu aqui? O Azão ficou junto com o Bzinho. E o Azinho ficou junto com o Bzão. O que vai acontecer na segunda etapa? Vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Então, o resultado final vai ser esse daqui, ó. Azão com Bzinho, 2 células Azão, Bzinho e 2 células Azinho, Bzão. Né? São gametas, são haploides. Tem um A, um B. Ué, mas a gente não viu que um indivíduo... Vamos voltar. A gente não viu que um indivíduo é duplo heterozigoto, ele não consegue produzir 4 tipos de gameta? A gente não espera que esse indivíduo aqui produza Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho? Porque o Mendel descobriu que os fatores segregam independentemente. Então, a gente espera que esse indivíduo consiga produzir esses 4 tipos de gameta, mesmo que ele tenha recebido da sua mãe
Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Ele pode sim produzir gametas como esses daqui que ele produziu, que é Azinho, Bzinho. Mas, gente, cadê os outros? Cadê o Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho? Não sei se vocês estão entendendo a minha dúvida. A gente viu que esse indivíduo pode produzir 4 tipos de gametas e no final dessa meiose que a gente fez só tem 2 tipos. Cadê os outros 2 tipos de gameta? Metáfase, gente. A metáfase, ela pode ter 2 versões. Vocês repararam que quando eu fiz essa metáfase, eu coloquei o Bzinho embaixo do Azão? Foi, na verdade, eu fui fazendo aleatoriamente quando eu fui criar esse slide. Eu acabei botando o Bzinho embaixo do Azão. Mas eu não poderia ter feito numa outra configuração, como, por exemplo, o Bzão embaixo do Azão? Essa versão e essa versão, elas acontecem ao acaso dentro da célula. Então, se acontecer da meiose tomar esse caminho, a gente vai ter gametas Azão, Bzinho sendo produzidos e Azinho, Bzão. Se a célula tomar outro caminho lá na hora da metáfase, porque é aleatória essa configuração dos cromossomos, os parzinhos vão ficar enfileiradinhos lá no equador da célula na metáfase, certo? Mas aqui vai ficar um parental, um maternal. Agora, se o parzinho de baixo vai ficar um parental, um maternal igual, ou vai ser maternal, parental... Gente, aleatório. Totalmente aleatório. Então, a célula pode seguir esse caminho ou esse caminho. A célula que eu fiz aqui aleatoriamente seguiu esse caminho e deu gametas Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. A célula que seguir esse caminho vai dar origem a Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Ok? Como você tem várias células no seu corpo fazendo gameta, uma parte das células da gametogênese vai tomar uma versão da metáfase, a outra parte vai tomar outra versão da metáfase. Então, nesse caso aqui, que a gente está analisando só 2 genes, a gente vai ter 4 possibilidades de gametas. Então, aqui eu já botei as 4 possibilidades de gameta que esse indivíduo pode produzir. Ele pode produzir gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho e Azinho, Bzão. Em qual frequência? Na mesma frequência, 1 para 1 para 1, ou 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Por quê? Porque esses fatores segregam independentemente, que foi o que o Mendel descobriu. Então, vamos fazer o nosso quadro de Punnett de um cruzamento de 2 duplos heterozigotos? Lembra das características que a gente usou na aula passada, que era albinismo e fenilcetonúria? Então, albinismo representado pela letra A e fenilcetonúria pela letra F. Lembrando que essas 2 doenças, nessas 2 características, são recessivas. Então, para você ser albino, tem que ser Azinho, Azinho. Para você ter a condição de fenilcetonúria, você tem que ser Fzinho, Fzinho, tá? Bom, vamos lá, gente. Esse indivíduo aqui, ele pode produzir quais gametas? Vamos fazer aquele quadro grandão de Punnett aqui. Vamos fazer junto. Esse indivíduo aqui, ele tem que enviar um F e um A para o seu filho. E ele vai enviar em todas as combinações possíveis. Então, ele pode enviar um Fzão com Azão. Ele pode enviar um Fzão com Azinho. Ele pode enviar um Fzinho com Azão e um Fzinho com Azinho. Vou tentar fazer a linha reta aqui. Tá difícil. Foi. E esse outro indivíduo aqui é a mesma coisa, né? Botei aí indivíduos com genótipos idênticos, 2 duplos heterozigotos. Então, ele vai produzir gametas Fzão, Azão, Fzão, Azinho, Fzinho, Azão e Fzinho, Azinho, certo? Vamos fazer, então, a junção desses gametas todos? Então, ó, se Fzão, Azão encontrar com Fzão, Azão, vai dar um indivíduo Fzão, Fzão, Azão, Azão. Vamos lá, gente. Vamos fazendo. Fzão, Fzão, Azão, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azão. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Essa é a hora que você adianta o vídeo, né? Não adianta não. Vai comigo. Vamos fazendo junto. Aqui vai ser Fzão, Fzão, Azão, Azinho. Fzão, Fzão, Azinho, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Fzão, Fzinho, Azinho, Azinho. Fzão, Fzinho, Azão, Azão. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Estamos acabando. Fzinho, Fzinho, Azão, Azão. Fzinho, Fzinho, Azão, Azinho.
Fzão, Fzinho, Azão, Azinho, Fzão, Fzinho, Azinho, Azinho, e Fzinho, Fzinho, Azão, Azão, e por último, Fzinho, Fzinho, Azinho, Azinho. Ufa! 16 quadradinhos. Vamos lá. Vamos descobrir qual é o fenótipo de cada um desses quadradinhos. Deixa eu trocar de cor aqui. Então, esse primeiro quadradinho, ele é todo dominante. Todo dominante, o indivíduo ele é normal para a fenilcetonúria, ele não tem fenilcetonúria, e também produz a melanina. Normalmente, ele não é albino. Então, vou botar aqui normal, normal. Normal, normal. Esse indivíduo aqui do lado, Fzão, Fzão, Azão, Azinho, mesma coisa, né? Ele tem alelo dominante tanto para Fzão quanto para Azinho. Então, todos que forem assim, eu vou botar aqui, ó, NN, tá? Que é normal, normal. Esse também é normal, normal. Esse também é normal, normal. Normal, normal. E esse daqui não, ó. Esse daqui é normal para fenilcetonúria, mas ele é albino. Então, ele tem um fenótipo diferente. O do lado, normal, normal. Esse daqui, ó, mesma coisa é do que o outro. Ele é normal para fenilcetonúria, mas ele é albino. Próximo, aqui de baixo, normal, normal. Esse, normal, normal. E esse tem fenilcetonúria, mas é normal para albinismo. Ele não é albino. Esse do lado, mesma coisa, né? Ele tem fenilcetonúria. Em vez de botar fenilcetonúria, eu vou botar PKU, né? Que é a sigla da doença. Então, ele tem PKU, esses dois, e eles não são albinos. Esse daqui de baixo é todo heterozigoto, normal, normal, tem os alelos dominantes dos dois genes. Esse daqui, ele é normal, ele não tem fenilcetonúria, mas ele é albino. Esse do lado é o contrário, ele tem fenilcetonúria, né, PKU, mas não é albino. E o último, ele tem fenilcetonúria e é albino. Ufa! Vamos ver a proporção agora? Vamos lá, vou trocar de cor de novo. Então, vamos lá, gente. Quantos indivíduos são todos normais, né? Tanto para fenilcetonúria quanto para albinismo. Então, é normal, normal. Vamos contar? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 9 sobre 16. Normal, normal. Agora, normal para fenilcetonúria mais albino. Vamos contar. Aqui, ó. Normal, albino. 1, 2, 3. 3 sobre 16. Agora aqui tem fenilcetonúria, mas não é albino. Aqui, ó. Tem fenilcetonúria, mas não é albino. 3 para 16. E quantos genótipos desses quadradinhos vão condicionar o fenótipo de um indivíduo que tem fenilcetonúria e é albino também? Ou seja, tem PKU e é albino. Um só, que é esse daqui, né? Fzinho, Fzinho, Azinho, Azinho. Então, é 1 sobre 16. Olha só a proporção de Mendel aparecendo aí, gente. 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção fenotípica esperada para um cruzamento de 2 heterozigotos, ok? E isso indica que a segregação independente está acontecendo. Isso indica que todos esses gametas que esse indivíduo produziu, eles têm a mesma chance de serem formados, que é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, tá certo? Gente, tem uma opção para você que não gosta de fazer um quadro tão grande, mas eu prefiro fazer. Eu aconselho fazer, eu acho que fica menos confuso se você fizer dessa forma do que da outra forma que eu vou ensinar agora. Como a gente está analisando duas características, ou seja, 2 genes, a gente pode fazer um quadro de Punnett para cada um desses genes e depois juntar essas informações. Como assim? Ó, vamos fazer aqui. Deixa eu trocar de cor. Fzão, Fzinho, Azão, Azinho, cruzando com Fzão, Fzinho, Azão, Azinho. Então, a gente pode analisar primeiro só o gene F. O que está acontecendo aqui? É um cruzamento de
um heterozigoto com um heterozigoto, certo? Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Como é que vai ser o quadro desse cruzamento? Esse indivíduo aqui ele pode produzir Fzão ou Fzinho. Esse indivíduo aqui pode produzir Fzão ou Fzinho. Daí o resultado da prole vai ser Fzão com Fzão, Fzão com Fzinho, Fzão com Fzinho e Fzinho com Fzinho. Beleza? Agora vamos fazer o quadro de Punnett para o gene do albinismo, para o gene A. O cruzamento que está acontecendo é dois heterozigotos cruzando, e aí o quadro vai ficar bem semelhante, né? Esse indivíduo aqui ele pode produzir gametas azão ou azinho, esse daqui gametas azão ou azinho. O resultado vai ser azão com azão, azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho. Gente, eu tô dando o exemplo dos heterozigotos, mas isso serve para qualquer outro tipo de cruzamento, tá? E aí, gente, você fez os dois quadros. Ao invés de fazer esse quadro grandão, você pode fazer esses dois quadros pequenininhos. Mas aí agora você tem que juntar as informações. Então, olha só. Se eu perguntasse para você, qual a chance de nascer desse cruzamento um indivíduo que não tem fenilcetonúria, mas é albino? Ou seja, ele é Fzão alguma coisa, porque ele não tem fenilcetonúria, então ele é Fzão ou Fzão, Fzinho, e ele é albino, Azinho, Azinho. Qual é a chance de nascer um indivíduo com essa configuração, com esse genótipo? É só vocês fazerem esse quadro de Punnett, e aqui tá o resultado, né, minha gente? Ó, não tem fenilcetonúria, mas é albino. 3/16. Tá certo? Então, o genótipo, para o indivíduo ser normal, ele precisa ter um alelo dominante de cada, né? Um pelo menos. Então, ele tem que ser Fzão alguma coisa, Azão alguma coisa. Para ele ser normal, em relação à fenilcetonúria, ele tem que ser Fzão alguma coisa e albino, Azinho, Azinho. Para ele ter PKU, para ele ter fenilcetonúria e ser normal em relação à melanina, ele tem que ser Fzinho, Fzinho, Azão, tracinho. E para ele ter as duas condições, ele precisa ser totalmente recessivo, tá? Então, a minha pergunta era, qual a chance de um indivíduo, a partir desse cruzamento, nascer um filho normal para fenilcetonúria e albino? A resposta é 3/16. Ah, mas eu não quis fazer esse quadrão, eu quis fazer esses dois quadrinhos. Como é que eu vou descobrir, então, a resposta? Qual a chance de nascer um indivíduo Fzão, tracinho, Azinho, Azinho, né? Normal para fenilcetonúria mais albino. Ué, vamos ver aqui, ó. Qual a chance aqui nesse quadro de nascer um indivíduo que tem um Fzão, tracinho? 3/4. Então, tem 3/4 de chance dele ser Fzão alguma coisa. Qual a chance nesse quadro aqui, ó, dele ser Azinho? Azinho, Azinho, Azinho. 1/4 de chance dele ser Azinho, Azinho. Mas eu não quero saber separado. Eu não perguntei qual a chance dele não ter fenilcetonúria. E depois, qual a chance dele ser albino? Não, eu perguntei qual a chance dele não ter fenilcetonúria e ser albino. Lembra da regra da multiplicação? O que você tem que fazer com essas duas frações? 3/4 vezes 1/4 vai dar 3/16. Que é o mesmo resultado se você fizesse o quadrão. Você ia contar e ia ver. 3/16 é a chance de dar esse fenótipo que eu estou investigando, certo? Não quis fazer esse quadrão, você pode fazer o quadrinho. E aí você pode multiplicar esses dois valores, porque você quer uma característica e outra acontecendo no mesmo indivíduo. Ufa, tá tranquilo, gente? Eu queria o feedback de vocês da turma para saber se tá muito fácil, se tá muito difícil. Vocês vão fazer os exercícios e aí vocês vão testar se vocês estão entendendo ou não, tá? Então fiquem tranquilos quem estiver apavorado. Olha, gente, eu deixei esse quadro de Punnett aqui para fazer com vocês, para vocês verem que o mais difícil mesmo é quando a gente está falando de heterozigotos. Nesse caso aqui eu botei alguns genes em homozigose para a gente ver que fica bem mais fácil fazer o quadro de Punnett. Ó, vamos fazer rapidinho esse, ó. Esse indivíduo aqui, ele é homozigoto para os dois genes, então ele só pode produzir um tipo de gameta.
Qual é o gameto que ele vai fazer? Ele tem que mandar um F e um A. Quais são as combinações que ele pode fazer? Apenas Fzão Azinho. E esse outro indivíduo aqui, ele é homozigoto para o F, mas ele é heterozigoto para o A. Então, quais são as combinações de F e A que ele pode fazer? Ele pode enviar para o filho Fzinho Azão ou Fzinho Azinho. Ele tem duas possibilidades aqui de gameta. Então, vamos lá, vamos fazer a junção desses gametas? Fzão Azinho com Fzinho Azão vai ficar todo heterozigoto. Fzão Azinho com Fzinho Azinho vai ficar Fzão Fzinho, Azinho Azinho. Olha como foi simples nesse cruzamento a gente achar, então, a proporção fenotípica dos filhos, né? Esse filho aqui, ele vai ser normal, não vai ter fenilcetonúria nem vai ser albino. E 50% de chance de não ter fenilcetonúria e ser albino, tá certo? Gente, isso daqui vocês podem brincar à vontade, fiquem inventando genótipo, fazendo cruzamento. Lembra, cada cruzamento vai ter uma proporção diferente, então não precisa decorar. Até os dois duplo heterozigotos, você pode até decorar que é sempre 9:3:3:1. Mas na dúvida, faz o quadro de Punnett, fica com medo de fazer o quadro não, tá? É igual matemática, precisa exercitar, fazer vários exercícios para incorporar essas informações de genética, tá? Bom, gente, por hoje é só. A gente terminou as leis de Mendel. Na aula que vem, a gente vai ver as extensões dessas leis. E não esquece de fazer o questionário. Qualquer dúvida, me procura, tá bom? Tchau, gente!